Meus amados irmãos e amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz e com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como vocês podem ver, hoje eu estou gravando o nosso estudo aqui do Gabinete Pastoral da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no livro Pecados Intocáveis, escrito pelo reverendo Jerry Bridges. E o tema de hoje desse nosso estudo, que é o estudo número 8, é o tema ansiedade e frustração. Antes, contudo, de nós entrarmos no assunto, nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, amado e bondoso Pai, com muita alegria, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti para suplicar que venhas nos fortalecer por meio do estudo da Tua Palavra hoje. Que nesse período onde tantas pessoas vêm sendo afligidas com a questão da ansiedade, que nós possamos encontrar esperança e refúgio no Senhor nosso Deus. Muito obrigado por nos amar tanto assim. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, já oramos, então vamos ao que nos interessa, que é aprendermos da Palavra de Deus. Certamente você já se viu ansioso em vários momentos e por várias situações diferentes. Então, o que a Bíblia diz sobre ansiedade? Ansiedade é pecado? Queridos, ansiedade é algo que faz parte da vida do ser humano devido à sua natureza pecaminosa. A razão pela qual vivemos ansiosos é exatamente por causa da fragilidade espiritual da nossa natureza humana. Não há em toda a face da terra pessoas que nunca tenham sido afligidas pela ansiedade e muitas vezes também pela frustração. Esse pecado ele costuma brotar do nosso coração sempre que nos vemos em situações difíceis cuja solução não se mostra visível aos nossos olhos, e também pode se manifestar quando a prova pela qual passamos se mostra prolongada ou quando queremos algo que talvez não venhamos a ter ou contemplar. Ficamos ansiosos pela expectativa de coisas que nós queremos que se realizem logo nas nossas vidas. Ficamos ansiosos pelo medo do futuro. Ficamos ansiosos quando a prova que estamos vivendo já é uma prova de longos anos e essa prova ainda não se solucionou, digamos assim. E ficamos ansiosos quando nós criamos expectativas e essas expectativas tendem a não se realizar. Mas um fato curioso, queridos, é que a palavra de Deus nos apresenta a ansiedade como sendo pecado. E em sendo pecado, é necessário que nós tratemos a ansiedade não somente para agradarmos e glorificarmos o nosso Deus, que é a razão principal, mas também, meus queridos irmãos, para que nós possamos viver bem a despeito de qualquer circunstância que possa cercar a nossa vida. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é definir o que seja ansiedade. E eu gosto muito da definição que eu vou apresentar para vocês. Ansiedade e frustração, ela se encontra na contramão da confiança em Deus. Logo, ansiedade costuma ser um sintoma de que naquela determinada situação ou para aquele determinado problema está te faltando certa confiança em Deus. O nosso Senhor Jesus falou bastante acerca da ansiedade em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, que é parte do Sermão do Monte. Eu quero ler para vocês. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que texto fascinante! Jesus nos manda olhar para as aves do céu, Jesus nos manda olhar para os lírios do campo, os lírios do vale, e ele mostra que ambos são mantidos, sustentados pela providência de Deus. E a lógica de Jesus é imbatível. Ora, se Deus não permite que questões simples e pequenas padeçam necessidade, mas as supre, mesmo sem o esforço delas, o que Deus não fará aos seus filhos que o amam, que se esforçam e se empenham por agradá-lo todos os dias? Então, se Deus sustenta as aves do céu, meu irmão, e se Deus sustenta, minha irmã, os lírios dos vales, vestindo-os adequadamente com toda beleza, por que esse Deus não pode sustentar a sua vida? Confie no Senhor. Ele é quem provê o necessário para você. Até o teu trabalho foi Ele que proveu. Os recursos são vindos da parte dEle. Então, confie no Senhor. Quanto mais confiar no Senhor, menos ansioso e menos frustrado você ficará. Jesus fala nessa passagem que os cuidados desta vida não devem nos angustiar, visto que Deus é quem cuida de nós. E se Deus cuida de você, por que você vai ter medo? Será que Deus cuidará tão mal assim de você? É claro que não. No afã de combater a ansiedade em nós, Jesus se utiliza frequentemente de uma expressão muito consoladora. Essa expressão é não temas. Ela pode ser encontrada em Mateus 10:31, que diz: não temas, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Pode ser encontrada em Lucas 12:7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. O apóstolo Paulo também traz esta admoestação contra a ansiedade na sua carta aos Filipenses, num dos textos mais confortantes daquela carta. No capítulo 4, verso 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. O apóstolo Pedro também corrobora da mesma fé e nos escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É necessário compreendermos que a vontade moral de Deus revelada nas Sagradas Escrituras é que não vivamos em ansiedade. E por esta razão, meus queridos, viver em ansiedade, afirmando que crê no Deus Todo-Poderoso, além de ser uma contradição, é um grave pecado. Veja como é estranho, como é incoerente nós dizemos eu creio e confio plenamente em Deus. Mas por outro lado, nós dizemos eu estou com muito medo do que vai ser da minha vida. Então nós precisamos equalizar. E o equalizador que vai balancear as nossas emoções é Deus por meio das Sagradas Escrituras. Quando você olha para a palavra de Deus e você confia nela, você se depara então com a paz que excede todo o entendimento. Agora vamos para um outro ponto aqui.
dois claros motivos que revelam por que a ansiedade é pecado. Então, primeiramente, queridos, como já foi mencionada, a ansiedade é pecado porque se constitui na falta de fé em Deus. Se o nosso Deus é soberano ao ponto de se ocupar com as aves do céu, bem como com os fios de cabelo de uma cabeça, nos angustiar com as coisas mais importantes é o mesmo que descreve no Deus que tem poder absoluto para nos socorrer e prover em toda e qualquer situação de nossas vidas. Ansiedade também é pecado, queridos, porque é uma forma de recusarmos a providência de Deus. Crermos nesta doutrina da providência nos fortalece muito para lidarmos com as mais variadas circunstâncias da vida. Ela se revela em textos como Eclesiastes 3:1, que você lê e já leu várias vezes. O texto diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então confie, porque no tempo de Deus, as coisas que Deus tem determinado para você se cumprirão. Isso não é uma licença para você cruzar os braços. Isso é uma licença para você viver, trabalhar e agir confiando em Deus. Jó, no capítulo 42 do seu livro, versículo 4, ele diz claramente, depois de encarar um tremendo sofrimento, Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, nos lembra que é Ele quem cuida de nós, que é Deus quem cuida de você. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A mesma esperança de fé nos é trazida no Salmo 46, nos versos de 1 a 3, o verso 7 e os versos de 10 a 11. Ouçam. De 1 a 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. No verso 7, nós lemos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nos versos 10 e 11 nós lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Romanos 8, 28, e dos versículos 38 a 39, nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses textos, todos eles, nos fortalecem para a grande verdade, que Deus é soberano e que nós podemos e devemos confiar nele. A doutrina da providência é o quinto assunto da Confissão de Fé de Westminster. E quero destacar somente a seção primeira, que diz assim:
pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Sabe quem governa a sua vida? Isso. Quem governa a sua vida é Deus. Você não acha que já está na hora de você confiar nele e parar de angustiar-se tão intensamente pelas circunstâncias da sua vida, sendo que o Deus que te ama provê todas as coisas para a sua vida? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. Sempre que um crente está sendo asfixiado pela ansiedade, é porque, de alguma forma, ele está naquele momento, pelo menos, esquecido dos que as Escrituras revelam acerca da providência de Deus. Como diz a pergunta 18 do breve catecismo, quais são as obras da providência de Deus? As obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas, para a sua glória. Eu creio que esta importante carta escrita por John Newton a um seu amigo nos ajuda a perceber quão benéfica é a crença na providência de Deus. Jerry Bridges, em seu livro que estamos estudando aqui, ele enfatiza essa carta. Ele diz o seguinte, citando a carta de John Newton: uma das marcas da maturidade cristã que devemos buscar é o contentamento na vontade de Deus, fundamentado na convicção de sua sabedoria, santidade, soberania e bondade. Enquanto nos ativermos a isso, estaremos livres de decepções. Nossa visão limitada e tola de propósitos e desejos pode ser e será muitas vezes desconsiderada. Desse modo, nossa aspiração maior e mais importante, que a vontade do Senhor seja feita, terá de ser realizada. É bastante apropriado que nós, tanto criaturas quanto pecadores, nos sujeitemos aos desígnios de nosso Criador e como isso é necessário para termos paz. Dificilmente pensamos nesse grande feito e quase sempre não o percebemos. Nossa tendência de fixar a atenção nos motivos secundários e nas causas imediatas dos acontecimentos, esquecendo-nos de que tudo que nos ocorrer estará de acordo com o propósito de Deus e, portanto, é correto e oportuno em si mesmo e resultará no bem. A falta dessa compreensão dá origem à impaciência, ao ressentimento e aos queixumes, ou seja, reclamações, que além de constituírem pecado, são angustiantes. Pelo contrário, se todas as coisas estão nas mãos de Deus, se até os nossos fios de cabelo estão contados, se cada evento, seja grande ou pequeno, está debaixo de sua providência e propósito, e se ele tem um final sensato, santo e maravilhoso em vista, ao qual tudo o que acontece está subordinado e é subserviente, então só nos resta seguir com paciência e humildade sua liderança e aguardar com alegria um final feliz. Como são felizes as pessoas que entregam tudo a Deus, que enxergam sua mão em cada propósito e acreditam que suas decisões para elas são melhores do que as que elas mesmas tomaram. Que carta fantástica! Quem confia na providência de Deus fica bem
apesar dos momentos dolorosos da vida. Como disse John Piper, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. No entanto, é importante destacar que a fé no Deus providente não nos exime da prática da oração nos momentos adversos. Somos aconselhados a orar ao Senhor em meio às nossas ansiedades. Aí eu volto com Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, vejam vocês, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Queridos, o nosso Senhor Jesus orou. Orou estando em profunda angústia, mas não se desesperou em meio ao que iria enfrentar, pois sabia que tudo seria como Deus desejava. Em Mateus 26:39, nós lemos: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não devemos orar estando sempre prontos. Aliás, nós devemos orar estando sempre prontos a descansar na providência de Deus. Eu quero passar então a um terceiro ponto aqui rapidamente. Acredito que dará tempo. 2 gatilhos existem para a ansiedade. Que gatilhos são esses? Preocupação e frustração. Preocupação é um sinônimo de ansiedade. Eu creio que as preocupações sempre virão até nós, quer sejam elas pequenas, médias ou enormes. Jesus nunca disse que não nos preocuparíamos, mas ele nos mandou ter fé a ponto de não sermos derrotados pelas preocupações. Necessitamos de bom ânimo, foi o que Jesus nos disse. E este bom ânimo é revigorado mais e mais quando cremos e confiamos que o nosso Deus sabe o que faz. Lemos acerca disso em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Pedro mais uma vez também nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Queridos, preocupar-se não se constitui o grande problema. O grande problema consiste em ver Deus minúsculo e a prova gigantesca. Isto é incredulidade. Deixa eu citar aqui um exemplo de incredulidade. Existe um texto que está em Marcos 9, de 14 a 29. Ali uma expressão de incredulidade. Escute a leitura. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Verso 20. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que Jesus diz. Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular:
por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O que eu quero destacar aqui é que aquele homem disse a Jesus: se podes fazer alguma coisa, age. Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Então o homem humilhou-se e disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Às vezes nós achamos que Deus pode fazer alguma coisa, mas duvidamos que Deus fará. Essa dúvida que Deus fará envolve muitas vezes a nossa incredulidade. Não duvide. Eu sei que você crê que Deus pode fazer, mas talvez você duvide que Ele fará. Você crê que Deus pode salvar seu marido, mas duvida que Ele fará. Você crê que Deus pode lhe dar um bom trabalho, mas duvida que Ele fará. Você crê que pode superar uma enfermidade, mas duvida que Ele fará. Você crê que se você morrer, sua família ficará desamparada. Deus é quem sustenta a sua casa. Confie no Senhor. A outra questão é a frustração. Nós estamos já terminando. O pecado da frustração é bem parecido com a ansiedade ou preocupação. Enquanto a ansiedade está relacionada ao medo, a frustração geralmente acontece quando ficamos contrariados ou até mesmo irritados com alguém ou alguma situação que atrapalha os nossos planos. A frustração pode revelar um coração orgulhoso que só aceita as coisas do seu jeito e na sua hora. Às vezes ficamos frustrados porque o nosso coração é orgulhoso demais para confiar que as coisas, quando não saem como queremos, saem como Deus quer. E quando as coisas não saem como queremos, somos tentados a esquecermos que a mão invisível de Deus trabalha para a sua própria glória e louvor, bem como para o nosso bem. Precisamos recordar o que está em Isaías 55, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os seus. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Nunca devemos nos esquecer que todos os nossos dias, com tudo o que ocorrerá neles, foram escritos e determinados por Deus. Como disse o salmista: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Tanto a frustração como a ansiedade são pecados. Não devem ser tratados com pouco caso ou descartados como reações normais a situações difíceis de um mundo caído. Precisamos confiar em Deus e em sua providência, a fim de lidarmos adequadamente com este pecado no nosso coração. Quero ainda destacar que por pelo menos 365 vezes Deus diz em sua palavra: não temas. Uma vez para cada dia do ano, não é mesmo? Mas eu quero citar só 3 exemplos para a gente encerrar. Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isaías 41, de 8 a 13 diz: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. E finalmente,
Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Meu querido irmão, lide com a sua ansiedade. E o principal remédio, não o único, digamos assim, mas o principal de todos os remédios é a fé. Tenha fé. Confie em Deus. Tome os cuidados. Faça a sua parte. Nesse sentido que eu faço essa colocação. Mas confie plenamente em Deus. Nunca a sua vida teve desgovernada. Deus sabe o que está fazendo. Que Ele te abençoe. Vamos orar? Amantíssimo Deus, queremos pedir perdão ao Senhor pelas tantas vezes que nos vemos ansiosos e frustrados, preocupados com a nossa vida, sendo que sabemos que o Senhor a governa soberanamente. Pedimos ao Senhor que o Senhor remova toda a ansiedade do nosso coração, que o Senhor nos mova às Escrituras e nos dê força para lê-las e estudá-las todos os dias, a orarmos para sabermos em quem temos crido e para confiarmos plenamente no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Aqui no canal tem outros 7 vídeos dessa série e nós teremos outros novos. Não deixe de assistir, não deixe de compartilhar e não deixe de convidar pessoas a se inscreverem e ativarem as notificações. Dessa maneira você estará sempre informado quando chegar um vídeo novo no nosso canal. Um forte abraço do Pastor Kennedy, que vos fala,